Existe um cardápio que passa despercebido nas páginas da história e nas prateleiras das nossas rotinas. Não é apenas uma sequência de sabores, é uma sintonia possível entre o que colocamos na boca e o que escuta o nosso centro de percepção. Se eu dissesse que certas combinações, tomadas com atenção, e um gesto simples sobre o próprio corpo, podem ajudar você a reconhecer algo que já mora aí, um olhar mais sorrateiro, uma memória que volta. Você experimentaria? Ao longo deste vídeo, eu vou ensinar um protocolo prático, inspirado por tradições antigas, que você pode testar por conta própria. Se esta mensagem está falando com você, inscreva-se agora para não perder as próximas práticas e receitas que aprofundam esse caminho. Há muito tempo, algumas linhas de pensamento falaram de uma origem primeiro primordial, uma fonte íntima que nos toca e da qual, segundo esses relatos, esquecemos. Esses relatos aparecem em textos que circularam fora dos cânones que conhecemos. E, em certas tradições gnósticas evocadas por estudiosos, há menções a uma lembrança perdida, a anamneses, e a forças que endurecem a percepção, às vezes chamadas de arcontes. Essas imagens não são uma proposta científica que eu imponha. São metáforas antigas que oferecem outra forma de ver a nossa condição. Somos poeira e sopro. E também um ponto de consciência que pode se estender. Alguns desses textos, como o chamado Evangelho de Filipe, foram interpretados de maneiras diversas ao longo dos séculos. Quando eu o cito, faço isso como referência histórica e simbólica, não como substituto de outras tradições. O que importa aqui é a experiência. Testar, tocar, provar e perceber por si mesmo, sem aceitar nada como verdade absoluta. Para começar a prática, convide seu corpo a conversar. Há, no campo desta proposta, 3 pontos que funcionam como marcas de leitura. Não no sentido médico, mas como indicadores somáticos que nos ajudam a ancorar a percepção. A primeira marca está na base do crânio, onde a coluna encontra o occipital. É ali que muitas tradições apontam a sensação de origem, a entrada do sopro primordial. A segunda marca aparece na lateral da mão, aquela área próxima ao polegar, onde o contato com o mundo se faz vívido. Toque, segure, alcance. A terceira marca repousa no centro do peito, no ponto médio entre o externo e o coração, onde muitas vezes sentimos o impulso de falar e de afirmar. Antes de avançar, permita-se um gesto simples. Com a ponta dos dedos, faça um contato suave na base do crânio, na lateral da mão e no centro do peito. Respire sem pressa. Observe. Não julgue o que surge. Algumas pessoas relatam calor, leve formigamento, lembranças repentinas. Outras não percebem nada imediato. Tudo isso é natural. O importante é a prática de voltar a essas marcas com atenção, dia após dia. Agora, por que a alimentação teria papel nisso? Pense no alimento como uma frequência. Não no sentido técnico, mas como uma ressonância simbólica. Certas texturas, cheiros e sabores convidam o corpo a um estado de ancoragem, de clareza ou de expressão. Quando combinamos um gesto corporal com uma ingestão feita com atenção, criamos um pequeno ritual capaz de orientar a mente e afinar sentidos. Não é mágica garantida. É uma proposta de sintonia. Raízes e gorduras para aterrar, ervas nítidas e chás para afinar a percepção, caldos e sabores quentes para aquecer o centro do peito. Abaixo eu vou detalhar um cardápio diário, com alternativas vegetarianas e veganas, e explicar como cada item atua em linguagem energética, como ponte para as 3 marcas. Comecemos pela manhã, o momento de ancoragem. Ao despertar, antes do café apressado, reserve uma xícara de água morna com limão e, se desejar, uma colher pequena de óleo de coco ou uma fatia de abacate. Essa combinação simboliza limpeza suave e gordura amiga do sistema nervoso, oferecendo suporte à base do crânio, a marca da origem. Para quem prefere uma alternativa vegana estrita, o abacate permanece uma opção,
E o óleo de coco pode ser substituído por óleo de semente de linhaça levemente aquecido. Se desejar algo mais sólido, uma papa de aveia com sementes de chia e amêndoas cria uma textura que segura e nutre sem pesar. Ao tomar esse primeiro alimento, pratique uma respiração profunda e consciente. Inspire pelo nariz contando até 4. Solte o ar pela boca contando até 6, sem prender. Coloque a mão na base do crânio por um momento entre uma colherada e outra, como se oferecesse ao corpo um lembrete de origem. Ao reduzir a pressa matinal, você abre espaço para perceber sutilezas. No lanche da manhã, escolha castanhas e uma fruta rica em pigmento, como mirtilo ou romã, para ativar com sutileza a circulação e os antocianinos, que, do ponto de vista simbólico, cuidam da visão interna. Mastigue devagar. Sinta a textura e passe a ponta dos dedos ao longo da lateral da mão, observando qualquer variação de temperatura ou sensação. Essa associação entre mastigação atenta e toque na lateral da mão estimula o que eu chamo de afinamento da percepção. O almoço pode ser estruturado para equilibrar ancoragem e clareza. Uma salada nutritiva com raízes assadas, cenoura, beterraba, sobre uma cama de folhas escuras, acompanhada de uma proteína leve, como peixe grelhado, ou uma opção vegetariana à base de grão de bico temperado, oferece uma combinação de terra e leveza. Tempere com cúrcuma e pimenta preta, que além do sabor marcante, entram aqui como especiarias simbólicas que acordam os sentidos. Para quem é vegano, substitua a proteína por uma porção de tofu firme ou lentilhas bem temperadas. Antes de cortar o primeiro pedaço, coloque a mão sobre a lateral da sua outra mão, quase como um gesto de confirmação, e respire conscientemente. Permita que cada garfada seja uma escuta, um pequeno teste de percepção. À tarde, quando a mente tende a querer dispersar, escolha alimentos que afinem. Chás verdes ou infusões de hortelã e manjericão, folhas frescas, sementes leves. Esses sabores nítidos funcionam como afinadores. Eles não prometem abrir algo por si só, mas ajudam a tornar o campo sensorial mais claro. Se você precisa de energia, prefira castanhas e uma fruta cítrica em vez de açúcares simples. Ao beber o chá da tarde, toque levemente a lateral da mão que segura a xícara e observe se a sensação de contato muda com o calor e o aroma. A prática cria uma associação entre cor, cheiro e foco. Quando a noite se aproxima, volte-se para a calma do centro do peito. Caldos leves, sopas de legumes com gengibre, uma colher de mel ou um toque de melaço, ou xarope de agave para veganos, no fim da refeição, oferecem conforto e aquecimento. O gengibre, na linguagem energética, é um ativador suave. Aquece e libera o que está preso, favorecendo a expressão que nasce do peito. Se você consome proteínas animais, um caldo de ossos pode ser substituído por um caldo concentrado de cogumelos e algas, rico em umami e profundamente reconfortante. Ao comer à noite, puxe a mão sobre o centro do peito, sinta o movimento da respiração e entre uma colherada e outra, repita internamente uma frase curta como: "Eu reconheço minha voz." Não como promessa de quem você deveria ser, mas como declaração de intenção. Agora, algumas receitas simbólicas e práticas que você pode executar sem grandes rituais, mas com atenção. A infusão da visão começa com folhas frescas de hortelã e uma pitada de cúrcuma. Aqueça a água até o ponto de vapor. Coloque as folhas e a cúrcuma em infusão por 5 minutos. Coe e, se desejar, adoce com mel ou agave. Antes do primeiro gole, segure a xícara com ambas as mãos. Alinhe sua atenção ao ponto na lateral da mão e respire profundamente 3 vezes. Tome aos pequenos goles, sentindo o frescor que percorre a língua e o ar que entra. Outra preparação, chamada caldo do centro, envolve cenoura, gengibre fresco, um pedaço de raiz de cúrcuma se disponível, uma folha de louro e um fio de azeite. Cozinhe lentamente até que os sabores se abracem. Coe se preferir um líquido claro.
Ao consumir este caldo, coloque a mão direita sobre o centro do peito e deixe que o calor convide o peito a se abrir. Para quem precisa de alternativa vegana ao mel, mel de tâmaras ou xarope de bordo podem ser usados, sempre com moderação e consciência sensorial. Pequenos lanches são ferramentas importantes. Uma mistura simples de castanhas com sementes de abóbora e gotas de gengibre em pó cria uma textura crua e rica em gorduras amigas. Morangos ou frutas silvestres com um fio de suco de limão trazem acidez e frescor, ajudando a despertar a percepção. Se você evita glúten, prefira torradas de grãos antigos sem glúten, tubérculos assados ou bolinhos de aveia sem glúten. A ideia é que a variedade não reflita apenas preferência nutricional, mas uma paleta de sensações que dialoga com os 3 pontos. Algumas plantas e especiarias merecem menção por sua presença constante nessas propostas energéticas. A cúrcuma é vista como despertadora, o gengibre como aquecedor que resolve o que está estagnado, o manjericão e a hortelã como afinadores da clareza, o alecrim como memória, a sálvia como purificadora simbólica. O chá verde é apontado como estimulante suave para a percepção, enquanto a camomila e a erva doce são indicadas para pacificar o coração antes do sono. Óleos essenciais podem ser evocativos em ambiente, mas há cautela. Não recomendamos ingestão sem orientação profissional. Usar uma gota em um difusor ou um lenço para inalar de maneira moderada pode compor o ritual sensorial. É importante trazer alternativas e respeito às diferenças corporais. Se você é vegano, quase todas as sugestões têm substitutos possíveis. Gordura saudável pode vir de sementes e abacates, proteínas de leguminosas ou fermentados, e o mel pode ser trocado por xaropes vegetais. Se você tem restrições médicas ou alergias, ajuste com um profissional. Esta proposta nunca pretende substituir tratamentos ou diagnósticos. A ressonância que descrevo é simbólica e subjetiva. Efeitos físicos variam de pessoa para pessoa. Chegamos ao cerne. Um protocolo de manhã e noite para praticar durante 7 dias, com possibilidade de extensão. Pela manhã, tome água morna com limão e uma gordura leve. Toque a base do crânio entre uma respiração e outra. Ao longo do dia, mantenha pequenas porções de alimentos que convidam à presença. Castanhas, frutas escuras, chás aromáticos. À tarde, escolha uma infusão da visão. À noite, consuma um caldo reconfortante e coloque a mão sobre o centro do peito enquanto repete uma afirmação curta. A cada refeição, reserve 1 minuto a mais para a atenção plena. Mastigar com consciência, cheirar antes de provar, tocar o ponto correspondente no corpo. Observe mudanças sutis. Talvez mais clareza nas imagens mentais, talvez apenas maior paz. Tudo isso é válido. Agora descrevo uma prática ritual de ativação que você pode realizar com um único prato ou infusão do cardápio, ideal para quando sentir vontade de aprofundar a sintonia. Primeiro, escolha. Pode ser a infusão da visão ou o caldo do centro. Sente-se confortavelmente. Segure o alimento ou a xícara como se segurasse um pequeno altar. Inspire pelo nariz contando até 4. Permita que o ar chegue ao baixo ventre. E solte pela boca contando até 6, sem prender a respiração. Toque a base do crânio com a mão esquerda, a lateral da mão com a direita, e depois posicione as 2 mãos sobre o peito, como quem reúne os 3 pontos em um gesto único. Tome um pequeno gole do seu alimento, mantendo as mãos sobre os pontos. Ao engolir, faça uma afirmação curta, em primeira pessoa, firmando uma intenção. Eu reconheço minha visão interior. Repita a respiração 2 vezes e mais um gole. Não espere uma sensação dramática. Permita-se notar o que surge. Um pequeno deslocamento, uma lembrança, um silêncio. Se nada acontecer, não conclua que falhou. A sutileza é a regra. Pratique esse ritual 3 vezes por dia, quando possível, durante 7 dias, observando com gentileza as mudanças. Algumas pessoas procurarão respaldo histórico ou teológico.
É saudável ser crítico. Quando trago imagens de mônada ou menciono figuras como Jesus em certos textos gnósticos, faço isso como referência a tradições alternativas que existiram ao lado de outras. Há debates sobre canonicidade e sobre o alcance de certos escritos antigos. Reconheço essa complexidade. Minha proposta aqui é experimental e interior. Não estou propondo substituições religiosas, nem diagnósticos. Trate esses símbolos como mapas, não como territórios fechados. Um aviso prático. Mantenha a moderação com qualquer especiaria nova. Experimente pequenas quantidades antes de incorporá-las rotineiramente. Não pare com medicação prescrita sem orientação de seu profissional de saúde. Se você tem condições crônicas ou alergias, consulte um especialista antes de testar modificações fortes na dieta. E lembre-se, variações individuais são normais. Algumas pessoas sentirão efeitos sutis, outras perceberão mais nada. E ambas as respostas são legítimas. Além da prática individual, há um elemento comunitário essencial. Essas rotinas ganham força quando compartilhadas com cuidado. Relatos, ajustes e descobertas enriquecem o mapa. Convido você a experimentar o protocolo por 7 dias e, ao final, voltar aqui e deixar nos comentários uma palavra que resuma sua experiência. Use reconhecimento como palavra-chave para que eu e outros possamos encontrar seus relatos com facilidade. Compartilhe também se sentir que vale a pena com alguém que busca afinamento sensorial. Sua experiência não é prova nem juramento, é relato e convite. Antes de encerrar, alguns detalhes práticos para não deixar pontas soltas. Para a infusão da visão, use uma colher de chá de cúrcuma ralada ou uma pitada de cúrcuma em pó, 5 a 7 folhas de hortelã, água quente por 5 minutos e mel ou agave a gosto. Para o caldo do centro, uma cenoura, um pedaço de gengibre de 2 centímetros, uma folha de louro, sal marinho e um fio de azeite, cozidos por 20 a 30 minutos até extrair sabor. Para a versão vegana, acrescente cogumelos shiitake e algas para profundidade umami. Para snacks, misture uma xícara de castanhas variadas com 2 colheres de sopa de sementes e uma pitada de gengibre seco. Para quem quer uma manhã mais ancorada, uma tigela de aveia com uma colher de sementes de chia, fatias de abacate e um fio de óleo de linhaça cria textura, gordura e conexão ao centro da cabeça sem exagero. Todas as quantidades são sugestões. Ajuste conforme seu apetite e sensibilidade. Em sua prática, mantenha o tom de curiosidade, como quem abre um mapa com cuidado, sabendo que alguns caminhos exigem detenção e outros convidam à expansão. Se em algum momento surgir inquietação ou mal-estar, recue, pare a prática e procure orientação. Este trabalho é sobre reconhecimento, não sobre pressão. Eu quero encerrar lembrando que o segredo não exige cerimônia complicada nem autorização de fora. Começa na sua cozinha, na atenção com que você toma a xícara, no gesto de tocar a própria cabeça. Experimente por 7 dias, registre as sutilezas, partilhe com quem confia e volte aqui para contar em uma palavra: reconhecimento. O que esse cardápio despertou em você. Se este caminho ressoou, inscreva-se no canal. Curta para que mais pessoas encontrem essa proposta e compartilhe com alguém que possa se beneficiar de um ritual simples de presença. E por favor, cuide-se. Isto é uma proposta energética e espiritual. Não substitui orientação médica. Varie, adapte, respeite seu corpo. Obrigado por aceitar este convite à atenção. Nos vemos nos comentários.